Glória a Deus. Deus é bom? Glória a Deus. Desde já queremos dizer a todos que estão nos assistindo, né, que sejam tremendamente abençoados também com esta palavra. A gente sabe que tem muita gente que nos assiste de longe, amém? Nós temos pessoas que nos assistem lá no litoral, né, em Xangri-Lá. O culto lá é aos sábados e domingo. Muitos dos nossos irmãos estão conectados aqui, assistindo. Então, Deus abençoe. Estivemos lá essa semana. Estamos em plenas obras, né, de acabamento, né, da igreja de Xangri-Lá. Depois nós queremos mostrar algumas fotos e estamos felizes porque logo, logo vamos estar fazendo a nossa reinauguração, amém? Uma grande festa, se Deus quiser, antes do final do ano, amém, gente? Temos outros irmãos que nos assistem também, às vezes do Paraguai, né? Deus abençoe os irmãos do Paraguai e tantos outros que, às vezes, né, estão nos assistindo de longe, de perto, mas que todos sejam abençoados. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Aleluia. Você já achou? Mateus 4, 17 nos diz o seguinte: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Abra também comigo em Atos 13, 19. Atos 13, 19. Diz também a palavra de Deus em Atos 3, 19. 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quantos querem tempos de refrigério pela presença do Senhor? Amém? Se você quer, aleluia, tempos de refrigério pela presença do Senhor, precisa primeiro fazer o quê? Se arrepender e se converter. Amém? Todos nós queremos a bênção, sim ou não? Mas para alcançar a bênção, tem a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E a Bíblia diz aqui, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que é arrependimento? Arrependimento é metanoia, mudança de opinião, mudança de atitude. Diga, arrependimento é mudança de opinião e de atitude. Amém? Mudança de direção. Quando a gente ensina aqui arrependimento de obras mortas, nós damos o exemplo, né? Você está indo numa direção e você sabe que está errado, o que você faz? Você para. Estou errado. Eu não posso ir nessa direção, porque essa direção vai me levar no lugar que eu não quero ir. A gente sempre dá o exemplo. Você quer ir para São Paulo, você tem que pegar a BR-116. Mas se você pegar a 116 sentido sul, você vai para São Paulo? Você vai para onde? Rio Grande do Sul. Então, imagina você querendo ir para São Paulo e você está indo direção sul. Está na 116, está na estrada certa, mas na direção errada. Aí você começa a ver Porto Alegre a 500 quilômetros. Você fala, peraí, Porto Alegre? Não vem Porto Alegre e depois São Paulo, né? E outra coisa, é totalmente o oposto o caminho. Então, se você sabe que está na direção errada, o que você tem que fazer? Tem que se arrepender. Metanoia.
Não vou mais nessa direção. Essa direção está errada, eu não vou mais. Aí você precisa se converter. Converter já é o princípio de fé em Deus. É mudar a direção. Então, olha só, estou indo na direção errada, eu paro. Parei de ir na direção errada. O que eu fiz? Eu me arrependi. Agora eu vou me converter. Opa, 116, sentido norte, vou sair agora em São Paulo. Ou seja, para você experimentar, aleluia, tempos de refrigério pela presença do Senhor, você precisa de praticar esse princípio de arrependimento e conversão. Amém? Por isso Jesus, quando começou a pregar, ele começou a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento, quando nós falamos, é mudança de opinião, é mudança de atitude, é metanoia. E converter é transformar uma coisa em outra, é substituir, é mudar. Aquele que antes falava mal, se ele se converte, ele não vai falar mais mal, vai falar o quê? Vai falar bem. Aquele que antes mentia, se converteu, agora vai falar o quê? A verdade. A palavra de Deus diz que nós devemos nos arrepender e nos converter. Há uma frase muito conhecida que diz que o ser humano é produto do meio. Já ouviram essa frase? O ser humano é o produto do meio. Aonde ele vive, ele vai se tornar do jeito da onde ele vive, o meio que ele vive. Por exemplo, às vezes a pessoa vai para um lugar onde as pessoas são tudo violentas, né? Gostam de brigar, gostam de resolver tudo no braço. Aí ele começa a conviver ali, ele se torna produto do meio, começa também a ser violento. Quem falou essa frase, né, foi Karl Marx. O ser humano é o produto do meio. É muito conhecido essa frase e é muito divulgada. Ou seja, o meio que ele vive, ele se tornará. E a gente não pode, de forma alguma, se tornar, né, no meio que nós vivemos. Porque senão, só misericórdia do Senhor. Não é verdade? Eu minto porque eu convivo com pessoas que mentem o tempo todo, então eu acabo mentindo também. Eu xingo porque no meio que eu convivo as pessoas falam muito palavrão, então também eu acabo xingando. Eu também trapaceio porque o meio que eu vivo, as pessoas sempre querem levar um jeitinho, dar um jeitinho nas coisas e trapaceiam, então também eu faço a mesma coisa. Não devemos ser assim, amém, igreja? Por quê? Porque Jesus, quando nos chamou, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus nos tirou das trevas do mundo e nos transportou para o mundo de luz. Amém, gente? Essa semana eu estive vendo uma pesquisa, e nessa pesquisa diz que mais de 60% dos jovens cristãos que vão às universidades e faculdades se desviam. Mais de 60% dos jovens cristãos que vão às universidades e faculdades se desviam. Ou seja, ele vai e começa a se adequar ao meio que ele está convivendo e acaba se desviando. Porém, não deve ser assim. Amém, igreja? Diga para o seu irmão, não deve ser assim. A minha mãe, quando estava entre nós, ela sempre falava do crente chuchu e o crente giló, né? Quantos gostam de chuchu? Levanta a mão aí.
Quantos gostam de jiló? Levanta a mão. Tem gente que gosta de jiló. E ela dizia o seguinte, que o chuchu, né? O que você misturar com o chuchu pega o gosto daquilo que você mistura. Sim ou não? Se você fizer o frango com o chuchu fica com gosto de frango. Se você fizer com camarão, ele vai ficar com gosto de... Se você fizer com carne picada, ele vai ficar com gosto de... Ou seja, o chuchu, ele é aquele que aonde ele chega, ele pega o sabor, né, do que está no meio. Ele é o produto do meio. E ele acaba se adequando ao sabor daquilo que está na panela. Mas o jiló não é diferente, né? Se você misturar o frango com jiló, você vai sentir o sabor do jiló. O amargo do jiló. Se você misturar o jiló com a carne, você vai distinguir o que é carne e o que é jiló. Vai ter uma diferença, porque o jiló, ele não vai se adequar, ele não vai tomar o quê? O sabor, né, daquela carne, ele não vai ter ali tão acentuado como o chuchu. O que nós queremos dizer com isso? Romanos 12, 2. A palavra de Deus nos diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus nos ensina a não nos tornarmos conformados com este mundo, com este século. No mundo todo mundo faz isso, então é por isso que eu faço, mesmo sendo um cristão. Lá na faculdade todo mundo faz essas coisas, é por isso que eu também estou fazendo. Não, a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, não tome a forma deste mundo. Me ajuda a pregar, amém? Diga para o teu irmão assim, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Não se conforme, jovem, não se conforme, irmão. Infelizmente, muitos cristãos que foram eleitos para serem representantes, né, no governo, seja na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia Legislativa, ou no Senado, ou na Câmara de Deputados, muitos cristãos que foram eleitos, chegaram lá, tomaram a forma. Quantos já viram isso? Infelizmente. Poxa, mas foi eleito, não era crente, e entrou no esquema, e está se corrompendo também? Mas, como diz aquela velha frase que nós falamos, o ser humano é produto do meio. Ele chegou lá, mesmo querendo fazer as coisas boas, né? Mas de tanto ele conviver com as pessoas, ele deu um jeitinho, né? Ele foi subornado, ele entrou no esquema, e, enfim, o ser humano é o produto do meio. Infelizmente, muito tem acontecido isso, e isso entristece muito, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos tomar a forma do mundo. Eu queria citar aqui alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram, né, e viveram em lugares aonde tinha o seu costume, os seus deuses, aonde tinha as suas práticas, mas essas pessoas foram lá e não tomaram a forma do mundo. Amém? Abra a sua Bíblia lá, no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. No versículo 6 ao 8 diz assim, o povo de Deus, né, foi sitiado, e Nabucodonosor
ganhou ali a batalha e prendeu muitas pessoas, e muitos deles, os sábios, os inteligentes, ele levou para Babilônia. E entre eles, versículo 6, se achavam os filhos de Judá, que eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, o de Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o nome de Mesaque, e o Azarias, o nome de Abdinego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Quantos conhecem a história desses 4 homens? Eles foram trazidos para a Babilônia para serem aproveitados. Olha, vocês vão aprender os nossos costumes, a nossa língua, vão comer a nossa comida, né? E vocês, a partir de hoje, vão servir ao nosso rei. Mas Daniel e seus amigos propuseram nos seus corações a não se contaminarem com os manjares daquele novo reino. E o chefe da cozinha diz: olha, o problema é o seguinte, se você não comer da mesma comida, se você não participar das mesmas coisas, o rei vai ver que vocês vão estar, né, desnutridos, talvez vocês não vão ter tanta inteligência como os sábios aqui da terra, da nossa terra. Então é melhor que vocês comam sim e bebam da mesa do rei. O que eles disseram? Daniel diz: faça um teste, né? Durante um tempo a gente fica comendo daquilo que nós estamos acostumados, e os outros que estão junto conosco, eles comem da mesa do rei. E no fim de tantos dias, faça um teste para ver se nós estamos fracos, anêmicos, menos, né, inteligente. Faça esse teste. E quando o eunuco achou graça nisso, disse: então, ok, eu vou fazer. Passado alguns dias, quando acabou aqueles dias determinados, reuniram todos esses jovens sábios e fizeram um teste. Eu queria que você abrisse comigo agora no versículo 18, lá de Daniel 1:18 em diante. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que haviam em todo o seu reino. Quando veio a perseguição, nós sabemos que esses homens enfrentaram a fornalha, enfrentaram covas de leões, mas o Senhor os livrou. Amém, gente? Olha que bênção aqui, irmãos. Mesmo diante de ameaça, eles se portaram como servos de Deus. Eu não vou me conformar com este mundo, eu não vou tomar a forma deste mundo, eu não vou servir os mesmos deuses, eu não vou praticar as mesmas coisas que essas pessoas praticam. Ei, não é porque você vai para uma faculdade e lá todo mundo fica que você vai ficar. Não é porque você vai para uma universidade e lá todo mundo bebe até cair no chão que você vai beber. Não é porque você vai numa festa ou jogar um futebol com os amigos e lá todo mundo fala coisa indecente que você tem que falar também. É o que diz a Bíblia: converta-se eles a vós e não vós a eles. Amém, igreja? É necessário que haja arrependimento. Senhor, eu não quero me converter às coisas deste mundo. Eu não quero tomar a forma deste mundo. Eu não quero praticar as coisas deste mundo. Porque nós somos diferentes.
Nós somos um povo separado, santificado, um povo escolhido para agradar a Deus. Amém, gente? Amém? Você está acordado aí? Aleluia. Outro exemplo que nós temos foi José. José, filho de Jacó, Israel. Seus irmãos ficaram com inveja dele, pegaram ele e disseram, vamos matá-lo. Não, vamos vendê-lo. E acabaram vendendo ele para o Egito, como escravo. José foi vendido como escravo para o Egito. Morou lá a maior parte da sua vida. Ele morava lá na terra dos egípcios, ele trabalhava com os egípcios, ele se vestia como egípcio, mas ele não se tornou um egípcio. Não adorou os deuses do Egito e nem se curvou a eles. José se manteve firme. Aleluia. Quantos viram já a história de José? Tremenda a história de José. Através dele, Deus deu livramento para todos os seus irmãos, familiares, todo o povo de Israel foi poupado naquele tempo de fome e miséria. E José não se corrompeu. José não tomou a forma dos egípcios. José não se curvou aos deuses do Egito. Amém, gente? Nós precisamos ter esse entendimento. Não, eu fui chamado para ser um servo de Deus, um representante do reino de Deus, e eu não posso tomar a forma. O que você me diz, né, se nós começarmos a tomar a forma do mundo? Alguém te dá uma fechada no trânsito e você abre a boca e fala aquelas coisas mais feias do mundo. E passa bem na hora um irmãozinho falando, não é aquele irmão abençoado da igreja? Está falando umas línguas esquisitas. Não é língua estranha, não. É que eu fiquei nervoso. Eu não gosto quando me fecha no trânsito. Aí é impossível controlar. Não, irmão, é possível. Amém? Se você está cheio do Espírito Santo, quem manda é o Espírito Santo. A carne fica onde mesmo? Na cruz de Cristo. Deu até vontade de xingar, mas graças a Deus, quem controla é o Espírito. Amém, irmãos? Amém, gente? Tem hora que dá vontade de ficar bravo, né? Tem hora que dá vontade de falar, tem hora que... Mas espera aí, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo na carne, mas vivo na fé, no Filho de Deus. Amém? Amados, não nos conformemos com este século, não nos conformemos com este mundo. Fui vendido como escravo aqui para o Egito, meus irmãos, né, me venderam, olha só o que aconteceu com a minha vida, eu estou agora aqui no Egito, então vou esquecer dos deuses, do Deus do meu pai, que ele ensinou, e eu vou me apegar aos deuses aqui do Egito. José fez isso? Não. Em todo o tempo José se perseverou, em todo o tempo José se portou como um filho de Deus. Amém? Como um príncipe de Deus. Amado, Jesus, olha só, nasceu em Belém da Judéia, a menor das capitais de Judá. Jesus foi morar no Egito, no tempo que houve a perseguição, na matança das crianças. Depois ele voltou, foi habitar em Nazaré. Gente, Nazaré era um lugar que as pessoas diziam, ixi, o quê? Mora onde? Nazaré? Não tem coisa boa lá em Nazaré. Olha o que diz Natanael, lá em João, capítulo 1, versículo 46.
quando disseram para ele, olha, encontrei um mestre, o Rabi. Da onde? Onde se encontra? Em Nazaré. Natanael diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré? E Jesus foi conhecido como Jesus de Nazaré. Para vocês terem uma ideia, até hoje Nazaré não é bem vista na região. Dessa vez nós nem fomos em Nazaré, quando estivemos lá em Israel, porque é um pouco complicado ir nessas regiões. Nazaré, Belém. Né? E Jesus viveu nesses lugares. Mas Jesus não se contaminou com esses lugares. Jesus não praticou o que eles praticavam nesse lugar. Amém, gente? Por isso, amados, Jesus, ele sempre nos orientou, né, que nós não tomássemos a forma deste mundo. Jesus sempre disse para que nós não nos misturássemos às coisas deste mundo. Não é porque o mundo está fazendo o que está fazendo que eu vou fazer. Não é porque o mundo está desse jeito que eu vou também me adequar. Pelo contrário. Embora eu estou no mundo, eu não sou deste mundo. Amém, gente? Abra a sua Bíblia comigo em João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 14 em diante. Olha o que Jesus diz a respeito de nós. João 17, 14 em diante. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém, gente? Jesus nos enviou ao mundo para nós sermos diferentes. O mundo é um mundo de trevas. Nós não somos do reino das trevas. Nós somos do reino da luz. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. E Jesus aponta para os seus discípulos. Onde estão os discípulos de Jesus aqui? Aleluia. Tem alguns. Alguns não querem ser, né? Ninguém é obrigado. Você, não, pastor, não quero. Né? Não é forçado. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Amém. Melhorou um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Jesus diz aos seus discípulos, vocês são a luz deste mundo. E a luz aonde chega dissipa o que, gente? As trevas. Eu lembro que num tempo que eu estudava, né, eu gostava de conversar com os amigos, eu era brincalhão com eles, mas tudo tinha a dosagem certa. Eles podiam estar falando besteira, né? Podiam estar contando piadas sujas, mas quando eu chegava, eles diziam assim, o Glaucio chegou, vamos mudar de assunto. Porque até nisso, irmão, eles vão respeitar. Se você é luz, eles vão respeitar. Amém, gente? Você precisa ser luz. Não é aquela pessoa chata, não, né? Não, você precisa ser luz. Viver a palavra de Deus. Andar nos princípios da palavra de Deus. Não tomar a forma deste mundo. Então, ei, jovem, se você está na escola, está todo mundo fazendo coisa errada, você seja aquele que não vai fazer coisa errada. Amém, irmãos? Porque você não é deste mundo. Você leu aqui comigo, né? Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós somos diferentes. Somos escolhidos, somos representantes do reino de Deus, o reino da luz. Amados, você é um embaixador. Amém? Amém? Você é um embaixador. Você é um representante do seu país naquele lugar. E
nação, nosso país, né, é a nação dos escolhidos, dos salvos, do reino da luz, do reino de Deus. Eu estou aqui trabalhando, mas eu sou um representante do reino dos céus. As pessoas têm que notar em mim a diferença. Eu sou o embaixador do reino da luz, aleluia. Eu estou estudando aqui, mas eu sou diferente. Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer, não. Eu sou embaixador, um representante do reino de Deus. Por isso a palavra de Deus diz, no começo da nossa ministração, arrependei-vos e convertei-vos. Se você está se adequando ao mundo, se você está tomando a forma do mundo, se você está, mas todo mundo faz, né, pastor? É um momento de você ter a consciência que você precisa de se arrepender e de se converter. Puxa vida, estou fazendo errado, estou fazendo igual o mundo. Vou parar de fazer. Isso é arrependimento. Agora eu vou fazer o que é certo. Isso é conversão. Eu vou fazer o que a Bíblia manda fazer. Se eu sou um cidadão do reino da luz, eu vou me portar como do reino da luz. Amém, igreja? É tempo da igreja do Senhor ser forte. Amém? É tempo da igreja do Senhor não se conformar com o mundo. É tempo da igreja do Senhor, né, não ser o produto do meio. Enquanto estava na igreja estava bom, mas foi só ir para a faculdade, olha, desviou. Começou a fazer as mesmas coisas. Infelizmente, eu conheço muitas pessoas que, ao fazer uma faculdade, se desviaram. Jovens que estavam na igreja, foram fazer faculdade e entraram pelo caminho das drogas, infelizmente. Misericórdia. Então a faculdade não foi boa? Não, ele não soube se resguardar. Como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não vamos participar da mesa do rei. Nós não vamos participar das coisas deste reino. Porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos diferentes. Quantos entenderam isso aqui, amados? É tempo da igreja manifestar o reino de Deus, amém, gente? É tempo de nós sermos aqueles servos de Deus autênticos, amém? Ser crente, cristão, evangélico, na igreja é a coisa mais fácil que nós temos. Não é verdade? Irmão, paz do Senhor, querido, amado, vem cá, te amo. Aleluia, glória a Deus. O evangeliquez a gente sabe, né? Mas nós temos que ser verdadeiros cristãos, principalmente lá fora, onde convivemos com pessoas que não são. É no trabalho, é na escola, é na família, é nas ruas. Amém, gente? Deus está de olho. Deus conhece o seu dia a dia. Tem alguém que pode se esconder de Deus aí? Ainda que você fizesse, a sua casa na mais alta nuvem ou estrela, o Senhor lá estaria. Se você fizesse embaixo da terra, o Senhor lá estaria contemplando você também. Ninguém se esconde, irmão. Então vamos ser cristãos autênticos, fiéis, representantes do reino da luz. Amém, igreja? É tempo da igreja se despertar. Amém, gente? Despertar. Eu preciso ser luz. Irmão, luz tem como esconder? Não tem. Às vezes você está viajando, está na viagem, ali aquele breu, e aí você vê lá no meio lá de uma montanha uma luz. Destaca ou não destaca? Porque a luz, aonde chega, ela brilha, ela destaca. E Deus nos chamou para ser luz.
Deus nos chamou para ser luz e não trevas. Amém, gente? Que essa palavra entre no seu coração. Você sai daqui dessa noite dizendo: Senhor, eu quero, se eu estou fazendo coisa errada, eu quero me arrepender e converter. Eu não quero mais tomar a forma deste mundo. Porque todos esses homens aqui que foram citados, né, embora eles viveram num país onde existiam outros costumes, outros deuses, outras coisas, eles não se contaminaram. Embora eles estavam vivendo lá, né, diante até mesmo de autoridades, como no caso de José, ele não se contaminou. Pelo contrário, foi fiel ao Senhor. E através dele, Deus deu livramento a muitos dos seus irmãos e do seu povo. Aleluia. Que você seja este, amém? Escolhido de Deus. Eu estou aqui no meu trabalho para ser um representante do reino de Deus. Eu estou aqui na minha família para ser um representante do reino de Deus. Eu estou aqui nesse colégio para ser um representante do reino de Deus. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, eu sou um representante do reino de Deus. Aleluia. Cada um de nós, imagine quantos lugares nós vamos alcançar. É verdade? Quantos estudam? Levanta a mão. Quantos estudam? Levanta a mão, bem alto. Olha aí. Você que estuda, faculdades, escolas, quantas pessoas você pode tocar, alcançar, sendo luz, sendo representante do reino de Deus? Quantos trabalham aqui? Levanta a mão. Olha aí, vocês que trabalham, no seu lugar de trabalho, quantas pessoas você pode alcançar, sendo luz e um representante do reino de Deus? Amém, gente? Amém, gente? Nós precisamos ser este povo. Amém? Não, estou aqui trabalhando, estou para ter o meu sustento, mas eu estou aqui para ser um representante do reino da luz. Amém? Reino da luz. Se o comércio é teu, aí que você põe lá, põe versículo bíblico, põe canção ali, aleluia. O pessoal entra ali, entra na minha casa, entra na minha... Ah, legal, que música é essa aqui? Ah, essa... Já aproveita e já evangeliza, irmão. Amém, gente? Uma das coisas que a gente tem que, vamos dizer assim, reconhecer, é que o povo judeu, eles não se contaminam mesmo, não. Né? Aqui em Curitiba tem várias sinagogas. E você vê que eles se vestem igual o pessoal se veste lá, né? Vão aos sábados na sinagoga ali, ter o seu Shabat, né? Comem a comida diferente, não se contaminam, é aquilo ali. Agora nós, irmãos, somos o povo da luz, aleluia. O povo escolhido por Deus. Vamos manifestar essa luz, irmãos. Quanta gente está nas trevas, e você, sendo luz, você vai guiar essas pessoas para a luz também, amém? Quando apaga-se a luz, cai a luz e não tem luz, o que a gente fica em casa? O que a gente procura a primeira coisa? Hoje em dia nem vela, né? É o celular, né? Todo celular tem a lanterna. Um dia eu estava chegando de viagem em São Paulo, irmãos, e acabou a luz do aeroporto de São Paulo. A luz do aeroporto todo ficou um breu, né? Mas, de repente, todo mundo ligou, né, a lanterna do celular e se movimentava ali. Né? Embora estava um caos, porque no escuro, né, não é fácil. Mas com luz a pessoa consegue caminhar, consegue ir. Amém, irmãos? Agora, sem luz, fica difícil. Por quê? Porque ele pode dar um passo e cair no abismo, cair no buraco. Você vai ser o guia de muitas pessoas, porque você tem luz dentro de você. Amém, irmãos? Você vai influenciar muitas pessoas. Você vai ter no seu coração isso. Não é eles que vão se converter a mim, não é eu que vou me converter a eles, não. É eles que vão se converter.
Aleluia, porque eu sou um servo de Deus, eu não me contamino com as coisas desse mundo, e eu sou uma testemunha de que Jesus, aleluia, transformou minha vida e pode transformar a vida deles também. Quantos podem dizer amém por isso? Então seja você um influenciador. Diga para o teu irmão, diga para ele, seja você um influenciador, seja você um representante do reino da luz. Amém? Coloca-se em pé na presença do Senhor, fecha os teus olhos, e a minha oração nessa noite é para que você, em nome de Jesus, se encaixe nesta palavra. Jesus me chamou para eu ser diferente. Jesus me chamou para eu influenciar. Jesus me chamou para eu não me contaminar com este mundo. Não tomar a forma deste mundo. Se há necessidade de você se arrepender e de se converter, faça isso enquanto há tempo. Se você não tem tido força, até mesmo de dizer não aos amigos, ou até mesmo participado de coisas que você sabe que não deveria participar, você precisa de se arrepender e de se converter. Com os olhos fechados, coloca a mão no seu coração. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que nessa noite, todos que estejam aqui presentes, ó Deus, possam estar, Senhor, ó Pai, conectados com essa palavra. A Tua palavra, Senhor, ó Pai, nos liberta, como está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, não queremos amar o mundo, nem aquilo que há no mundo, mas queremos amar a Ti, Senhor. Não queremos tomar a forma deste mundo, mas queremos, ó Pai, ter a forma, o caráter de Jesus. Por isso, Senhor, eu peço, toca as nossas vidas, toca cada coração, cada irmão, cada irmã, para que em nome de Jesus Cristo, Senhor, cada um seja um representante do reino da luz, em suas casas, famílias, ó Deus, colégios, faculdades, empregos, aonde forem, aonde colocarem a planta dos pés, que eles possam ser representantes do reino da luz. Pai, que não venhamos dar mau testemunho, ou escandalizarmos, como muitos têm feito, Senhor, quando participam das coisas do mundo e alguém diz, mas esse não era crente, mas esse não diz que é evangélico, esse não diz que é daquela ou daquela igreja e está fazendo coisas erradas. A tua palavra diz, é lícito que se venha o escândalo, mas ai daquele que escandalizar. Deus, não queremos ser pessoas que escandalizem a ninguém. Queremos ser, ó Pai, filhos da luz, filhos da promessa. Queremos ser, Pai, filhos de Deus, ó Pai, que não se contaminam com este mundo, que não, ó Deus, se contaminam com os manjares dessa terra. Nos ensina a ser como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, nos ensina a ser como José, como Jesus, ó Deus, que em todos os lugares, ó Deus, que viveram, que passaram, não se contaminaram. Venha, Senhor Jesus, e transforma-nos, para que sejamos, ó Deus, representantes do reino de Deus. Muda nossas vidas, muda o nosso caráter, muda a nossa mentalidade, ó Deus, para não nos conformarmos com este século, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Canta essa canção. O meu coração transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti
E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sim, Senhor. Usa-nos, Pai, para esses dias atuais. Que não nos conformemos com este mundo. Que não tomemos a forma deste mundo. Mas que sejamos, ó Deus, transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Te louvamos e te engrandecemos desde agora. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Usa-nos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.